Glória a Jesus. Pastor Wander, nos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dirigir essa saudação de amor também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando via rádio. Que Deus possa os abençoar grandiosamente. Aproveitando que estamos de pés, nós vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 9 até o verso de número 14. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus abençoe os irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor por me dar vida e saúde, e estar aqui com os irmãos, para nesta noite ministrar a santa palavra do Senhor. Acredito eu perfeitamente que neste momento Deus está presente aqui conosco e nós vamos falar aquilo que Ele colocou ao nosso coração. Espero que Deus, segundo a sua grande misericórdia, me dê Ele da sua graça, para estar aqui diante dos irmãos, com temor e tremor, para ministrar aquilo que Ele tem para a igreja nesta noite. Se eu, nesta noite, escolhesse um tema para falar aqui com os irmãos, sobre a fé, e eu dissesse aos irmãos, eu gostaria que vocês escolhessem um personagem para que nós baseássemos na vida desse personagem, ministrarmos aqui uma palavra aos irmãos baseada na fé, eu acredito que os irmãos levantariam e diziam: Pastor Wander, fale sobre a vida do patriarca Abraão, porque ele é o exemplo de fé para nós, e por que não dizermos que ele é chamado de o nosso pai na fé? Se nós escolhêssemos um tema aqui nesta noite para falar com os irmãos baseado na fidelidade, e eu dissesse: escolha aí, irmãos, um personagem da antiga aliança, do Antigo Testamento, para nós falarmos baseado na vida desse personagem, eu acredito que os irmãos iriam logo lembrar do patriarca Jó, por sua fidelidade ao Senhor, ou lembrariam aí de Enoque, aquele que foi fiel ao Senhor a ponto de andar com Deus e Deus o tomar para si. Com certeza os irmãos iriam escolher esses. Mas nesta noite nós escolhemos falar com os irmãos de um personagem que ninguém pode imitá-lo. Ele é a verdade, o dono da verdade, ele é a verdade, a sabedoria, a inteligência, tudo está com ele. É por ele que nós estamos aqui, é por ele que nós vivemos, é com ele que nós andamos no dia a dia.
E ele é o maior exemplo de oração para a vida do cristão, é Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro exemplo para a vida de um crente que quer viver uma vida de oração, de temor a Deus, de confiança, de andar com Deus e fazer a vontade do nosso eterno Deus. Tanto que quando ele fala sobre esta parábola, e ele logo nos dá o entender que não é por muito falar que ele nos ouve. Porque quando ele fala desses dois homens, os dois oraram. Tanto o fariseu quanto o publicano. Os dois oraram. A Bíblia diz que os dois oraram. Eles foram ao templo orar. A oração do fariseu, ela foi uma oração arrogante, uma oração prepotente. Uma oração de quem não tem necessidade, de quem quer dizer que ele justifica-se a si próprio, que não depende de ninguém, nem de Deus, porque da forma que ele expressou a sua oração, segundo a parábola, nem de Deus ele tinha dependência. Mas também o publicano orou com humildade, com reconhecimento, baixou a sua cabeça para orar, não teve coragem nem de olhar para cima. E a Bíblia diz que uma oração foi aceita, foi recebida, e a outra não foi. Imagine você que está me ouvindo agora, nem todas as orações que fazemos é ouvida. Às vezes, algumas orações que nós fazemos, Deus não ouve. Porque às vezes nós estamos pedindo alguma coisa que Deus não nos vai dar ou não nos dará. E às vezes insistimos com Deus, pedindo alguma coisa que Deus sabe que Ele não pode nos dar. Porque lá na frente, às vezes, será mal para nós. Mas Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, Ele sabe daquilo que precisamos, diz a Bíblia, mesmo antes de pedirmos. E como exemplo de oração para a igreja, esse Jesus que nós estamos falando contigo aqui nesta noite, que Ele veio ao mundo, assumiu forma de homem, foi à cruz, nela morreu, desceu à sepultura, mas não ficou na sepultura, rompeu com ela, subiu ao céu, está no seu trono de glória, está presente aqui conosco nesta noite, justamente para fazer com que nós temamos ao seu nome, reconheçamos que sem Ele nós nada podemos fazer. E para declarar ao Senhor as nossas necessidades a Ele, nós precisamos então de orarmos, de rogarmos, de pedirmos, de nos humilharmos e de nos achegarmos a Ele com confiança, sabendo que Ele ouve as nossas orações quando nós oramos com temor e tremor a Ele, com reconhecimento que só Ele é capaz de nos atender nos momentos de nossas necessidades. E eu fico imaginando, quando no capítulo de número 6, do Evangelho de Mateus, Jesus, Ele nos ensinou a orar. Os discípulos precisavam de ouvir algumas palavras de Jesus com respeito à oração. Porque Jesus demonstra aqui neste capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que Ele não tem compromisso com o arrogante. Ele não tem compromisso com o homem que tem um coração orgulhoso, com o homem que tem uma mente voltada para o seu ego pessoal, mas Ele ama aquele que se achega a Ele com amor, com temor, com reconhecimento, sabendo que quando nós chegamos a Ele com as nossas orações, nós estamos declarando a Ele que nós necessitamos da presença dEle na nossa vida. E Ele, quando Ele fala essas palavras do capítulo 6, do Evangelho de Mateus, e Ele começa dizendo que, quando nós quisermos orar, nós não devemos orarmos com hipocrisia, como aqueles que oravam nas sinagogas, nas esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. E eles, segundo a Bíblia, já receberam o seu galardão aqui na terra. Mas com os discípulos que estavam lhe ouvindo, e eu me ponho aqui neste momento como se eu estivesse presente ali naquele momento que Jesus estava falando com os seus discípulos. Mas ele diz: olha, quando vocês forem orar, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai que te vê. E está em oculto, o teu Pai que te vê, que está em oculto, te recompensará no momento que tu pedires alguma coisa, crendo na oração, e você vai receber. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. E na continuação, ele disse: olha, mas eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem também, lembre que vocês têm um Pai no céu. E comece a dizer desta forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Meus irmãos, Jesus estava ensinando os discípulos e a todos nós que estamos aqui nesta noite, que quando nós orarmos como filhos, devemos lembrar que nós temos um Pai no céu que ouve a nossa oração, que se inclina para orar para nós, quando nós estamos pedindo a Ele como filhos, e nós dizemos: Pai nosso que está no céu. Lembremos nesta noite que nós temos um Pai soberano, um Pai poderoso, um Pai que atende a nossa oração, que atende o nosso pedido e que nos socorre como filhos aqui na terra, nos momentos que nós precisamos de alguma coisa, de um socorro da parte desse Pai. Jesus, naquela oração, ele estava querendo mostrar aos filhos que, como adoradores, nós temos que chegar ao Pai dizendo: Pai, Tu és santo, santificado seja o Teu nome, porque nós estamos diante de uma santidade, de uma majestade divina, que ninguém pode imitá-lo jamais, de um Deus todo-poderoso que atenta para a nossa adoração, e nós com reconhecimento dizendo: santificado seja o Teu nome. Se orarmos assim, irmãos, Deus não vai rejeitar nunca a nossa petição. Deus nunca vai rejeitar a sua oração, se você orar como filho que diz: Pai, santificado seja o teu nome. Como submissos, Jesus estava ensinando na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, venha a nós a tua presença. Quando nós orarmos, irmãos, nós temos que reconhecer que nós estamos presentes diante do nosso Pai Celestial que está no céu. Aleluia! Como servos, nós devemos orar: faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Quantas vezes nós estamos pedindo alguma coisa para satisfazer o nosso ego pessoal, para satisfazer a nossa vontade, mas como filhos amados de Deus, nós devemos orar: Pai, faça segundo a tua vontade na minha vida, segundo a direção do Senhor. Também, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou-nos a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus estava dizendo: quando vocês orarem, diga a mim o que você precisa, o que você necessita. Se você está precisando de alguma coisa, diga para mim que eu vou suprir a sua necessidade. Nesta noite eu digo aqui a irmãos que precisam de alguma coisa: chegue-se a Jesus como filho e diga a Ele: Senhor, dá-nos o pão de cada dia e supra a necessidade lá na minha casa, no meu lar, com a minha família. Aleluia! E como pecadores, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você orar ao Senhor, pedir alguma coisa ao Senhor, mas se você não liberar o perdão àquele que te ofendeu, a tua oração não será ouvida, porque primeiramente Jesus mandou que nós perdoemos aos nossos devedores, para depois pedirmos a Ele o perdão das nossas dívidas. Como fracos na oração do Pai Nosso,
Ele ensinou: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. E como carentes, na oração do Pai Nosso, ele diz: livra-nos do mal, porque se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não acompanhar os nossos passos do dia a dia, o mal pode nos atingir. Mas quando nós olhamos para Ele como filho e dizemos a Ele: livra-nos do mal, Ele nos guarda todos os momentos, quando vamos, quando voltamos, quando vamos para o trabalho, quando estamos de volta, quando vamos para a cama, quando levantamos, quando viemos para a igreja. Jesus vem nos livrando, nos guardando, porque Ele é o nosso Pai, e como filho nós temos a liberdade de dizer esta oração. Aleluia! Então ele disse: olha, quando vocês orarem, diga primeiramente: Pai nosso que está no céu. Quando ele fez a oração pelos discípulos, lá em João, a primeira coisa que ele lembrou é de orar dizendo: Pai, eu peço que os guarde aqui no mundo. Eu não peço que os tire do mundo, porque eles vão ficar aqui no mundo. O mundo é mau, o mundo tem angústia, tem pecado, tem tristeza, tem tudo que não presta, mas eles vão estar aqui. Eu peço que tu guarde a eles. E eu me vejo naquela oração de Jesus sacerdotal pelos discípulos, porque quando ele estava orando pelos discípulos, ele lembrou de todos nós. Ele diz: eu quero que tu guarde aqueles que hão de crer em mim pela pregação da palavra. Quando pode dizer amém nesta noite por isto? Jesus nos deu o maior exemplo de oração quando ele orou pelos discípulos. Lá no túmulo de Lázaro, ele nos deu exemplo de confiança, de quando orarmos nos dirigirmos ao Pai. Marta e Maria passavam por aflição, por angústia, os amigos de Lázaro, 4 dias morto. Ele chega e ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não chegou antes? Mas quando ele chega no túmulo, a Bíblia diz que a sua alma se angustiou. Ele pranteou sobre o túmulo do seu amigo Lázaro. E ele, chorando, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Oh, irmão, vamos orar com confiança, sabendo que nós temos um Pai no céu que atenta para o nosso clamor, para o nosso pedido, para as nossas orações. E quando ele orou ao Pai, revestido de poder do Espírito, ele olhou para o túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E a vida entrou nele, porque ele orou pedindo ao Pai: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ele, nos dando um grande exemplo, ele também dirigiu-se ao Pai e disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Como exemplo de uma vida de oração para o cristão, lá no Getsêmani, já angustiado, sofrendo as dores da morte, sofrendo a angústia pelo que ele iria passar, prevendo, carregando uma pesada cruz pelas ruas de Jerusalém, ele se curva, vai ao chão, e ele faz uma oração um pouco diferente, porque agora ele não fala apenas Pai, mas ele diz: meu Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este momento, mas todavia eu estou aqui para vencer, para cumprir com a tua ordem, porque eu vim aqui para este momento, e eu quero que tu faça a tua vontade, meu Pai. E a Bíblia diz que Deus deixou que se cumprisse na vida de Jesus a vontade que ele tinha, que era dele morrer, para que eu e você estivesse aqui hoje dizendo: eu tenho um Pai que eu posso me dirigir a ele com a minha oração, e ele atender o meu clamor e me socorrer nas minhas necessidades. Como exemplo de um homem de oração para nos dar nessa noite, aleluia, na cruz, já vivendo os seus últimos momentos de vida, coroa de espinho na cabeça, corpo dilacerado pelos açoites,
a vergonha diante da multidão, olhando para os seus algozes. Talvez, se ele pudesse, naquele momento, ele estenderia a mão, mas as suas mãos estavam cravadas na cruz. Mas ele estende o seu olhar e diz: Pai, eu quero que o Senhor perdoe a eles, porque eles não sabem ainda o que estão fazendo. Eles são ignorantes, precisam do perdão. E Pai, eu te peço que olhe para eles e os perdoe. Lá na cruz, ele mostrou o seu exemplo de humildade, de amor, de compaixão, e lembrou que ele estava aqui na terra, mas no céu tinha um Pai que cuidava dele, o nosso eterno Deus. Mas eu gostaria que você entendesse nesta noite que a oração que nós fazemos, quando nós nos dirigimos a Deus, nós precisamos de termos um reconhecimento, de termos a humildade, de termos a capacidade de entender que nós não estamos orando diante de um qualquer, mas que nós estamos orando diante de um Deus que criou os céus, que criou a terra, e que quando nós nos humilhamos perante Ele, Ele nos exalta pelo seu amor, pela sua misericórdia. Porque o fariseu orou arrogantemente, o fariseu bateu no peito, justificando a si próprio, dizendo: eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como os demais homens, eu não sou isso, não sou aquilo. Olha, ele quis dizer que ele era tudo, então ele estava dizendo: eu não preciso de ti. Mas o publicano foi diferente. O publicano reconheceu o seu estado de pecado, o seu estado de miséria. Ele orou com humildade. Ele diz: Pai, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. Reconhecendo que só Jesus seria capaz de atender o seu pedido e perdoar os seus pecados e lhe dar o socorro no momento certo. Quando nós olhamos para o livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, e eu gostaria de ler com os irmãos, gostaria que você me acompanhasse nesse capítulo 7, porque aqui nós vamos concluir a palavra nesta noite. Olhe bem o que está escrito no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, versos 13 a seguir. Atende bem para esta leitura. É Deus dizendo aqui, é Deus falando, é a boca de Deus expressando, é a palavra poderosa escrita para mim e para você, nesta noite, entender o quanto nós precisamos orar com humildade, com reconhecimento que estamos diante de Deus. Olha o que ele diz, a partir do verso 13. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, humilhar, segundo nós entendemos, segundo os escritos deste capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, dá-nos o entender que humilhar é reconhecer as nossas faltas, nossa pobreza espiritual. E Jesus, ele diz no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, ou serão chamados filhos de Deus. Humilhar é reconhecer que nós estamos diante de alguém que nós não podemos orar com arrogância,
dizendo que eu sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou capaz, mas tu é capaz. Se o Senhor não estiver comigo, eu não posso caminhar, eu não posso prosseguir, eu não posso chegar. É reconhecer a dependência de Deus todos os momentos. É reconhecer que nós não podemos caminhar neste mundo de pecado, de angústia, de tristeza, de domínio das trevas, sem a presença do nosso eterno Deus, sem a ajuda do Espírito Santo do Senhor. E Ele todos os dias está conosco para nos ajudar, quando nós nos humilhamos e oramos, dizendo a Ele: eu preciso da tua ajuda. É reconhecer a nossa pobreza espiritual aqui no mundo, que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Sem Ele eu não estaria aqui. Sem Ele você não estaria aqui. Sem Ele nenhum desses obreiros estariam aqui. Mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos que a presença de Deus está em nossa vida e que Ele acompanha o nosso passo no dia a dia, quando nós reconhecemos que dependemos dEle. Também, neste livro, Deus falou: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, depois Ele diz: se orar. Orar, meus irmãos, é fazer como Jesus, é agonizar, é pedir perdão, é pedir misericórdia, é reconhecer que somos pecadores, é descermos ao pó, é irmos o mais profundo da humilhação, para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida, quando nós pedimos a Ele alguma coisa e Ele nos socorre. É agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos feito. Imaginemos o patriarca Abraão, homem que Deus falava com ele, homem que tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus, homem que Deus estava presente em sua vida. Mas quando ele foi orar por Sodoma e Gomorra, que seria destruído, que ele foi interceder se os justos que estivessem lá, Deus iria destruir com os ímpios, a Bíblia diz que ele diz ainda que eu sou pó e cinza, mas eu me atrevo a chegar na presença do Senhor e pedir para que o Senhor socorre os necessitados que estão lá em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, porque ele diz ainda que eu sou pó e cinza. Humilhou e orou perante o Senhor. Também o texto diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e depois ele diz: buscar a minha face, a face do Senhor. Buscar a face do Senhor, meus irmãos, é ansiar pela sua presença, é abrir o coração, é declarar o nosso amor ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te reconheço, eu quero a tua presença, eu sei que o Senhor é o meu Deus, sem ti eu não sou nada, mas eu quero declarar a ti que eu te amo de verdade. Aleluia! Então buscar a face do Senhor é reconhecer as nossas necessidades e dizer a Ele: eu preciso de Ti e eu declaro a Ti o meu amor. Também Ele disse: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Converter dos maus caminhos, meus irmãos, aleluia, é demonstrar o verdadeiro arrependimento de nossa culpa de pecado e confessá-las ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador que não mereço nada, mas reconheço que o Senhor é aquele que me perdoa e que me ajuda a vencer. É chorar, é lamentar na presença de Deus. Isso se chama conversão ao Senhor. Estamos no mundo sujeito à angústia, sujeito ao pecado, sujeito a tantas coisas. Mas tem uma coisa: se nós olharmos para este capítulo e nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor,
se nós convertermos dos nossos maus caminhos, diz a Bíblia, que Ele nos ouvirá do céu. Ele nos ouvirá do céu. Sarará a terra, o nosso coração amargurado, cicatrizado, por tudo aquilo que nós fazemos de errado. Mas quando reconhecemos a Ele, Ele ouve do céu e nos dá o socorro, porque Ele é o nosso socorro presente na angústia. Aleluia! E nesta noite, para encerrar estas palavras, gostaria de dizer a você que está me ouvindo neste momento, que os homens que viveram no passado, na antiga aliança, que tinham o privilégio de andar com Deus, de viver com Deus, de apreciar a presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, mas porque eram seres humanos, porque eram homens sujeitos ao fracasso, sujeitos a fracassar, sujeitos a errar, eles também dependeram de orar, de buscar a face do Senhor, de se humilhar e de se converter dos seus maus caminhos. Por exemplo, eu fico aqui imaginando o rei Davi, que foi mencionado nesta manhã aqui na nossa reunião pela manhã. Um homem que Deus o buscou lá, no meio do pasto, cuidando de rebanhos de ovelhas. Um homem que os seus irmãos não o reconheciam, que as pessoas não o reconheciam, mas Deus escolheu a ele e colocou ele como rei de Israel. E como rei de Israel, todo o poder nas mãos, tudo ele tinha, fazia o que queria, matava quem queria, agia como queria. E diz-nos a Bíblia que um dia ele agiu mal. Um dia ele agiu mal. E por agir mal, deixou que a concupiscência entrasse nos seus olhos e descesse ao seu coração. E ele cometeu um pecado vergonhoso diante de Deus. Se isso não bastasse, ele cometeu mais um terrível, que foi de mandar assassinar a vida de uma pessoa. E ele ficou tranquilo, como se nada houvera acontecido. Parece que estava cego, a consciência morta, sem reconhecimento de quem ele era e em quem ele foi. Mas Deus usou um profeta simples. E Deus chamou a Natã e disse: Natã, eu preciso que tu vá ao meu servo Davi e leve a ele uma mensagem, porque o seu entendimento está cego. Ele ainda não se deu conta da sua ação pecaminosa, do seu ato vergonhoso. E o profeta chega diante do rei e conta a ele uma parábola e dizendo: ó rei, um homem era rico, possuía um grande rebanho de ovelhas, mas tinha um outro que era pobre, que tinha apenas uma ovelhinha. Vieram os viajantes, e aquele homem rico, poderoso, prepotente, com tudo nas mãos, resolveu dar um banquete para os viajantes, mas não tomou das suas ovelhas, tomou a ovelhinha daquele pobre, matou a ovelha, fez uma festa e promoveu uma festa para os viajantes. Na sua concepção de rei, de homem que tem poder nas mãos, o que deve ser feito deste homem? E quando se acendeu a ira do rei Davi, e ele ficou irado, diz: olha, ele tem que pagar pelos seus atos, não sabendo que ali estava diante dele, era a grande misericórdia de Jeová, aquele que olha para o pecador quando ele se arrepende. Deus conhecia o coração de Davi. Mesmo na situação que ele estava, Deus sabia que o seu coração haveria de se voltar para Deus. Talvez eu falo com pessoa aqui nesta noite, que está precisando de se humilhar um pouco mais,
Talvez eu falo com pessoa aqui nesta noite que está precisando reconhecer o seu estado de miséria diante do Senhor. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta noite que está precisando derramar a sua alma. Eu falo com pessoa aqui nesta noite que está precisando reconhecer o seu estado de miséria e se humilhar na presença de Deus para você alcançar a vitória que você precisa. E quando ele termina de falar, o profeta olha para ele e diz: rei, este homem é o Senhor, esse homem é tu. Meus irmãos, dá para imaginar o semblante de Davi? Dá para imaginar a situação daquele homem rei de Israel, escolhido por Deus, que houvera matado um gigante, o homem que tinha o comando de uma nação, agora ter que ouvir uma palavra dessa de um profeta. Mas isso tudo era a misericórdia de Deus. E Jeremias escreve em Lamentações, no capítulo 3, se não me engano, verso 15. Se eu não estou enganado. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Satanás já quis te matar há muito tempo, destruir a sua família, acabar com você. Mas Deus tem olhado para ti, porque a misericórdia do Senhor está sobre esta igreja, sobre este povo, sobre nós aqui na terra. Ele não vai te destruir, porque Deus está olhando para você, mas depende de você reconhecer o seu estado e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E quando o profeta fala com ele cai o seu semblante, reconhece o seu ato de pecado, e ele escreve no Salmo dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. E no Salmo 51, ele diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Apague as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele vai orando e vai pedindo a Deus, e vai se derramando, e vai se humilhando, e vai reconhecendo que sem Deus ele não pode mais caminhar, sem Deus ele não pode fazer nada, e ele reconhece o seu estado, e ele ainda diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí depois ele diz: faça-me converter, Senhor, e me dá um coração novo e um espírito reto que te adora e que te ama e que realmente te serve com prazer e com alegria. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo nesta noite: como é que está o seu estado? Como é que está a sua vida lá no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, com a sua família, com seus amigos? O que é que você tem feito nesses dias? Faça um exame na sua consciência agora. E vê se você pode fazer esta oração do rei Davi. E dizer: Senhor, assim como o Senhor socorreu a Davi, atendeu a Davi e usou de misericórdia para com o rei Davi, usa também de compaixão e de misericórdia para comigo, pobre pecador que necessita da tua presença. Davi não fez a oração do fariseu. Não, senhores, ele não bateu no peito dizendo: Senhor, eu fiz isso porque eu sou rei, eu posso, eu tenho, eu sou. Mas ele fez a oração do publicano: Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecador, que preciso da purificação, que preciso do teu amor, que preciso da tua misericórdia, que preciso da tua compaixão. Por que não dizer? Por que não dizer, meus irmãos, da oração de Isaías, que quando ele vê a glória do Senhor no templo, e ele percebe o seu estado, e ele começa a dizer: Senhor, tem compaixão de mim, eu tenho os lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão contemplando a formosura do Senhor, como quem diz: eu vou morrer se o Senhor não cuidar de mim, não tiver misericórdia de mim. Mas quando ele reconhece a dependência de Deus,
A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e o anjo tocou os seus lábios e purificou os seus lábios. Aí disse: agora você vai. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, dá para você dizer nesta noite: Senhor, purifica a minha boca, purifica os meus olhos, purifica as minhas mãos, purifica os meus pés, me purifica a minha consciência, porque eu quero te servir, eu quero ter a alegria de te adorar e de glorificar o seu nome e dizer que eu te amo de verdade. Deus não despreza a quem humilha, a quem ora, a quem clama, a quem pede, a quem reconhece que precisa da presença de Deus. E para encerrar, por que não dizer de Pedro que diz: eu sou um pecador, se afaste de mim, Senhor. Meu Deus, quando Pedro viu Jesus ressuscitado, que ele havia abandonado o Senhor, e o Senhor aparece a ele, e ele reconhece que é Jesus, ele diz: Senhor, se afaste de mim, eu não posso nem ficar perto do Senhor, porque eu sou um pecador. Mas Jesus olhou para ele: Pedro, eu, na verdade, quero que você daqui para frente apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Por que não dizer, meus irmãos? E eu não poderia deixar de dizer nesta noite, porque eu posso estar falando com alguém que está me acompanhando pelo rádio, que se afastou da igreja, ou de repente pessoas que estão aqui no templo, que talvez Satanás já falou muitas vezes aos seus ouvidos que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, que o seu caminho mesmo é ir para o mundo, é ir para o pecado, é ir para o abismo, é ir para o charco de lodo. Mas Jesus nesta noite está dizendo: não, vem cá, tu é meu filho, eu te amo, eu quero te socorrer, eu quero te ajudar. Aleluia, aleluia. Por que não dizer do filho pródigo? Tudo na casa do pai, bens, fazenda, alimentação, boa vida, dinheiro à vontade, tudo o que queria tinha, mas resolveu dar uma volta, gastou tudo, foi para o mundão, e quando acabou tudo, foi a apacentar porcos. Imagine se esse homem era um judeu, ter que apacentar porcos. Imagine só, pastor. Se Jesus tivesse colocado aqui na parábola que ele era um judeu e ter que apacentar porcos, imagine que situação. Mas isso aconteceu na vida do filho pródigo, que abandonou a casa do pai, que voltou para o mundo, foi gastar tudo lá fora, esqueceu da casa de Deus. Muitos crentes, irmãos, são batizados com o Espírito Santo, tem o dom da palavra, sabe cantar bem, Deus usa ele para cantar, ele não sabe zelar, Deus já usou ele para profetizar, para pregar a palavra, para falar do amor de Deus, mas de repente ele esquece de tudo isso, e sai da casa do pai, e despreza tudo e vai embora. Mas o filho pródigo, e eu me lembro que essa mensagem do filho pródigo foi a primeira mensagem que o pastor Nelson pregou aqui há 25 anos passado. E ele leu aquele versículo que diz que caindo em si, reconhecendo o seu estado de pecado e de miséria. Foi a primeira mensagem que o senhor pregou aqui, pastor. Caindo em si. Nunca esqueci dessa palavra. Mas quando ele reconheceu o seu estado de miséria, apacentando porcos, desejando comer a comida de porco, lavagem, o mundo não tem nada para nos dar, irmãos. O mundo só tem miséria, só tem sujeira. Ele não tem nada para oferecer, mas Jesus oferece o melhor aqui nesta noite, porque ele diz: eu tenho o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Jesus te oferece o melhor aqui nesta noite, porque ele está aqui na igreja, e ele diz: eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. E quando ele lembrou, ele diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai, num momento como esse, estão tendo abundância de pão, comendo à vontade, vivendo bem, e eu estou aqui desejando comer lavagem, comida de porcos. Mas ele lembrou que tinha um pai, e Jesus nos ensinou a orar e dizendo: Pai, 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 Pai. Ele falou Pai, e no Getsêmanis ele ainda
foi mais adiante, ele diz: meu pai, na casa de meu pai, diz o filho pródigo, os trabalhadores têm abundância de pão. Oh, glória a Deus! Oh, irmão, não despreze a casa do pai, não. Está difícil, você está com luta, está com problema, está com dificuldade, mas lembre que aqui é o lugar da bênção. Aqui tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais, tem o pão da vida, tem a água da vida, tem a esperança que o mundo não tem, mas eu e você tem, porque servimos ao nosso Pai que está no céu. Mas quando ele se humilhou e disse: eu vou me ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Não sou digno nem de ser chamado mais de teu filho. Mas me faz pelo menos como um desses teus trabalhadores aí. Ele poderia chegar e fazer a oração do fariseu. Eu gastei, mas eu sou teu filho, o que o senhor tem aí ainda é meu ainda. Eu ainda tenho parte nessa herança. Essa riqueza que o senhor tem, eu ainda tenho parte nela. Mas ele chegou humilde, pastor. Ele chegou dizendo: meu pai, eu não posso mais nem ser chamado de teu filho, porque eu fiz o que foi mal, eu gastei tudo aquilo que o Senhor me deu, mas tenha misericórdia de mim, me faz pelo menos como um dos teus trabalhadores. Mas sabe a quem ele socorreu ou recorreu? Ele recorreu ao Pai. Nesta noite dizendo: Deus está te chamando ainda de meu filho.